A equipe Mercedes é justamente a alemã que é conhecida por fazer motores extremamente potentes, principalmente nessa era híbrida da Fórmula 1. E apesar das dificuldades no ano de 2021, aparentemente ela encontrou uma carta na manga e um novo funcionário que desenvolveu uma tecnologia extraordinária e que deve trazer um motor extremamente forte para a Mercedes nesse ano de 2022. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e os novos carros da Fórmula 1 vão trazer sim grandes mudanças para a categoria, principalmente ligadas à parte aerodinâmica e às novas rodas de 18 polegadas, que vão sim fazer toda a diferença para esses novos carros e fazê-los um pouquinho mais parecidos com os carros de rua que nós tanto amamos e andamos para chegar no nosso trabalho, nas nossas escolas e outras diversas situações. Mas outra coisa que não vai mudar tanto é, na verdade, os motores da categoria. A Fórmula 1 continua exatamente com os mesmos motores híbridos dos anos anteriores da categoria, mas agora com um combustível um pouco mais sustentável e que justamente por conta disso teve uma diminuição da potência. A maioria das equipes tem falado que ele deve ser 20% menos potente do que nos anos anteriores da Fórmula 1, mas a Mercedes aparentemente conseguiu driblar essa situação e produzir um turbo extraordinário para o seu carro de 2022. Claro que eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas antes de continuar esse vídeo é importante demais que você contribua com esse canal apenas com um clique, clicando no joinha aqui embaixo desse vídeo. Deixe o seu like porque isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o like porque é de graça. A filial italiana do Motorsport.com acabou percebendo algum tipo de movimentação na Mercedes e conseguiu algumas informações muito interessantes. Supostamente, a equipe alemã está utilizando uma nova tecnologia, principalmente ligada à reposição de energia na nova unidade de potência da Mercedes. Isso significa basicamente o seguinte: o novo turbo da Mercedes não apenas deve trabalhar melhor com as partes mecânicas, criando uma harmonização mais inteligente e interessante no motor da equipe alemã, mas também ele deve ajudar na recarga elétrica dos componentes do carro. Como nós sabemos, isso é extremamente importante para que o carro converta essa energia elétrica em potência para o motor, e justamente por conta disso, a Mercedes deve ser capaz de utilizar configurações muito mais extremas na sua unidade de potência nesse ano de 2022. E como eu já disse, isso se dá principalmente pela diminuição da potência nesse ano de 2022. Essa diminuição é causada principalmente pela adição de novos componentes renováveis nos motores da Fórmula 1. Aparentemente, os combustíveis serão 10% mais renováveis do que nos anos anteriores da categoria. Parece que vai ter 10% a mais de etanol, que, como todos nós sabemos, produz apenas água na combustão e que realmente é um combustível muito mais renovável do que os utilizados anteriormente na Fórmula 1. Mas nem tudo são rosas, e a gente sabe que justamente por conta disso, algumas equipes perderão em aproximadamente 20 cavalos de potência nos seus motores nesse ano especificamente. Mas essa fonte do Motorsport.com, da filial italiana, já disse que esse déficit acabou diminuindo ou talvez até mesmo sendo anulado por essas novas inovações da equipe alemã nesse novo turbo que vai ajudar demais a Mercedes nesse ano de 2022. Mas é óbvio que também é muito importante nós nos lembrarmos que a Mercedes no ano passado, utilizando exatamente o mesmo motor desse ano, acabou sofrendo pela primeira vez com problemas de confiabilidade, ligados a diversas partes do motor, entre elas a parte da motor de combustão interna. Isso significa basicamente o seguinte: um turbo aumentando a rotação do motor e mesmo conseguindo fazer características mais extremas nesse motor, configurações muito mais extremas,
pode sim ser um tiro no pé da Mercedes, que acabou tendo alguns problemas de confiabilidade no ano passado, e talvez aumentar um pouco mais a rotação e acabar utilizando configurações mais extremas nesse ano pode ser um sinal de fracasso para a equipe alemã. Mas é claro que isso tudo eles calculam muito bem e fazem isso há muitos anos. Mas ainda assim, pode sim ser um sinal de preocupação, ainda mais considerando que o número de trocas de motor diminuiu a partir do ano passado e o número de corridas aumentou, ou seja, eles vão ter que usar o mesmo motor por mais corridas nesse ano de 2022. Mas segundo o próprio chefe de equipe da Mercedes, o campeonato de 2022, apesar de ter gerado essa perda de confiabilidade pela equipe alemã, acabou não sendo esse o principal motivo para que eles perdessem esse campeonato. Na verdade, os motivos foram outros e foi uma soma de fatores que fez com que a Mercedes acabasse perdendo o campeonato de pilotos, mas vencendo o campeonato de construtores. Nós não perdemos o campeonato por causa do motor, mas é verdade que tivemos problemas pela primeira vez em 8 anos. A princípio, isso afetou apenas um componente de uma linha de produção ruim, mas isso se tornou epidêmico quando os motores perderam mais potência ao longo do tempo de uso do que antes. Aparentemente, o que ocorreu no ano passado foi basicamente um erro de projeto nos motores da Mercedes, que acabou acarretando realmente em diversos problemas nessa parte de combustão interna da unidade de potência da equipe alemã. Isso significa basicamente que o motor se rompia no elo mais fraco, e nós sabemos que é exatamente isso que acontece. Quando nós utilizamos uma configuração mais extrema, a parte mais frágil vai acabar sofrendo um pouco mais. Lewis Hamilton não sofreu tanto, mas Valtteri Bottas teve sim que trocar os seus motores diversas vezes no ano de 2021. Mas ainda assim, segundo Toto Wolff, isso não fez com que a equipe perdesse o campeonato de pilotos do ano passado. E aparentemente, essa nova contratação da equipe alemã, produzindo esse novo turbo, esse novo componente, deve sim fazer toda a diferença nesse ano de 2022 e pode garantir a vitória em diversas corridas, tanto para Hamilton quanto para George Russell, o atual companheiro do antigo piloto inglês da Mercedes. Mas o que você pensa sobre isso? Você acha realmente que esse novo turbo da Mercedes deve fazer a diferença para os novos carros de 2022? Você acha que isso realmente pode ser completamente diferente e fazer com que a Mercedes pule à frente dos outros carros? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Quando eu penso em motor, é muito importante que a gente pense em outros anos da Fórmula 1. A gente sabe que a partir do início da era híbrida, a Mercedes encontrou o pulo do gato e se tornou o melhor motor, indubitavelmente, na Fórmula 1 de uma forma geral. Acaba que esse início da era híbrida foi uma diferença, ali foi quase uma divisão de caminhos, que fez com que a Mercedes ganhasse basicamente tudo durante 8 anos. E acaba que o motor, em continuidade com o ano passado, pode sim dar uma vantagem para a equipe alemã. E acaba que esse novo turbo pode também dar uma grande vantagem. A gente já viu como 20 cavalos de potência fazem toda a diferença em um carro de Fórmula 1 nas disputas entre Hamilton e Verstappen do ano passado. A gente percebia que um carro um pouquinho mais potente fazia toda a diferença para Lewis Hamilton, por exemplo. Então a gente sabe, mesmo que a Mercedes não tenha um carro extremamente veloz em curvas, pode ser que nas retas e saídas dessas curvas eles consigam compensar e talvez se tornem campeões justamente por conta disso. Isso tudo sem contar com o fato de que eles esperam manter essa hegemonia da equipe alemã por muito mais tempo. Seria muito mais interessante que eles continuassem vencendo o campeonato de construtores e dessem mais um título para Lewis Hamilton, garantindo o octacampeonato mundial, do que realmente produzir esses motores, vamos dizer assim, empurrando com a barriga. É muito provável que esse novo motor da Mercedes tenha sim algumas coisas mudadas, algumas partes dos erros de projeto alteradas justamente na intenção de que hajam modificações e de que o motor seja muito mais confiável do que nos anos anteriores, ou melhor dizendo, do que em 2021 na Fórmula 1. Isso pode sim fazer toda a diferença
para a equipe Mercedes e entregar muito mais potência do que nos outros anos da categoria. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e também se você gostou da análise desse vídeo, curtiu tudo que eu falei, gostou da minha opinião e a forma como eu trouxe as informações, é muito importante que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para todas as notificações, porque é só desse jeito que o YouTube vai te avisar quando sair vídeo novo do Hora do Piloto. Então não esquece, se inscreve, ativa o sininho e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!